Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: o Deus que é amor também é justiça, e o arrependimento é o caminho da salvação. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Conforme nós vamos nos aproximando de Deus, conversando com Ele através do Espírito Santo, em cada oração, em cada louvor, em cada meditação da Sua palavra, nós vamos ganhando uma sabedoria que antes nós não tínhamos. Então nós temos uma capacidade de olhar as coisas e entender a razão. E quando Deus não está conosco, não existe satisfação. Então, a nossa vida ela se torna uma eterna busca, onde nós procuramos aquilo que os nossos olhos eles querem e acreditamos que o nosso coração ele vai se satisfazer com essas coisas. E a verdade é que nós nunca tínhamos parado antes para pensar que a satisfação ela nunca existiu dentro de nós. E curiosamente as pessoas elas têm uma ideia equivocada sobre o que é Deus. E ontem nós falamos sobre isso, sobre o Espírito Santo nos convencer sobre o que é o pecado ou sobre o que é o errado, sobre o que é a escuridão e a razão dos nossos sentimentos eles não estarem bons. Então, quando o Senhor ele se aproxima da minha vida e eu faço exatamente aquilo que Ele me ensina, eu obedeço às coisas que Ele diz, eu conheço a Sua palavra, eu sei como é o Seu procedimento, eu consigo sentir a presença do Seu Espírito. Então cada coisa dessa ela acaba reforçando a nossa fé e nos dando algo que antes nós não tínhamos, uma certeza. A certeza que existe uma eternidade, que existe um reino e que o único caminho é Jesus para que nós possamos alcançar todas essas promessas de Deus. Mas aquele Deus que Ele é amor, que Ele é misericórdia, aqueles que se arrependem, também Ele é justiça àqueles que não o fazem. Então não tem como a gente pegar o Evangelho e ficar apenas com as partes boas e tirar as partes que nós não concordamos achando que Deus é aquilo. Nós não podemos mandar em Deus. Nós nos tornamos insignificantes para Deus quando nós não podemos servir ou quando nós perdemos a capacidade de se arrepender e de se reconhecer pecadores. Então esse é um comportamento que normalmente existe em pessoas que imaginam o que seja Deus, mas não o conhecem. Diferente de Jó, que um dia disse: olha, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos eles te viram. Então nós temos que ter esse relacionamento com Deus, algo além de aparência, algo que se torna uma busca diária da Sua presença, da Sua palavra, da Sua companhia. É com Ele que nós conversamos, é com Ele que nós desabafamos, é com Ele que nós vamos nos encontrar no último dia. Quando as trombetas tocarem, Ele vai estar lá nos esperando. Se a gente vai lá na palavra de Deus, em 1 Coríntios 10, versículos 5 a 7, a palavra do Senhor ela diz assim: mas Deus não ficou contente com a maioria deles, e por isso eles morreram, e os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Tudo isso aconteceu a fim de nos servir de exemplo, para nós não querermos coisas más como eles quiseram, nem adoramos ídolos, como algum deles adoraram. Como dizem as Escrituras Sagradas, o povo se sentou-se para comer e beber, e se levantou para se divertir. Então Paulo, nessa carta aos Coríntios, ele está fazendo uma exortação àquela igreja, onde nós temos uma ideia equivocada
onde Deus ele não se importa com o pecado e nem com a desobediência. E que evento é esse que ele está relatando a nós? É quando Deus tirou o povo da escravidão. E ao invés deles serem gratos por isso, eles começaram a reclamar e a colocar Deus à prova, a questionar aquilo que Deus tinha escolhido, achando que era melhor sim ser escravo, ser explorado, mas pelo menos tinha alguma coisa para se comer. Quando nós vivemos no meio da escuridão, nós nos acostumamos com aquilo que é ruim e começamos a escolher entre o menos pior. E aquilo que Deus promete é algo totalmente diferente. Ele não quer dar algo menos pior, Ele quer te dar o melhor. Só que para que nós possamos receber esse melhor, nós precisamos nos purificar de todos os nossos pecados, de tudo aquilo que nós fizemos que era errado, que nós sentimos que era errado, que as nossas intenções elas estavam erradas. Então aquele Deus que aparentemente no começo era amor, Ele se tornou o Deus de justiça, porque Ele deu algo que essas pessoas não mereciam e que ninguém poderia dar. E ao invés delas serem gratas por isso, elas começaram a reclamar e a questionar a Deus. Ontem nós falamos também um pouquinho sobre a idolatria. E algumas pessoas, de uma forma equivocada, acham que Deus não se importa com isso. E nós vamos pegar essa passagem pedacinho a pedacinho e vamos ver o que deixa Deus contente e o que Deus não fica contente. Mas Deus não ficou contente com a maioria deles. E por isso eles morreram e os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Aquele tempo que eles ficaram vagando, os 40 anos, eles ficaram vagando por quê? Por que eles passaram tanta dificuldade? Porque o coração deles era duro. Porque eles não colocavam as esperanças no Senhor, mas colocavam a esperança nas coisas. A cada dificuldade que tinha aquele povo, ele questionava as escolhas de Deus. Se você ler na passagem, você vai ver que existia dois caminhos. Um caminho que ele era curto e muito mais fácil de se chegar, e um caminho que era muito mais longo. E Deus ele escolheu ir pelo caminho mais longo, porque aquelas pessoas elas não estavam prontas para entrar na terra prometida. Porque a questão toda não é Deus te dar a bênção, mas é você suportar a bênção que você vai receber e o seu coração não se corromper por isso. Por muito pouco nós trocamos tudo aquilo que Deus é por aquilo que nós sonhamos ou imaginamos. Deixamos o Senhor em qualquer canto. Então aqui ficou claro, se Deus está contente, Ele permanece junto com o povo. Se Deus não está contente, Ele não se importa. Ele deixa na mão de Satanás e Satanás vai destruindo essas pessoas. E olha que eles não tiveram nem um enterro digno, eles foram ficando espalhados pelo deserto. Aqui tem uma cena também curiosa. José, lembra de José? Aquele que foi, nós falamos deles esses dias também, ele foi vendido pelos seus irmãos. E o corpo dele ele foi embalsamado lá no Egito. E quando eles saem da escravidão, eles levam esse corpo junto com eles, porque foi um pedido de José, que ele não ficasse naquela terra esquecido. Então você imagina esse povo que ele está caminhando, eles viram os mares se abrindo, eles viram as pragas acontecendo, eles viram Faraó cedendo, eles viram o exército de Faraó sendo destruído, mas ainda assim eles começavam a reclamar. E reclamavam por coisas básicas, o que beber e o que comer. Tudo isso aconteceu a fim de nos servir de exemplo. Então, se ele está deixando algo de exemplo, ele está dizendo, olha, se eu não estiver contente com vocês, se vocês continuarem reclamando, se vocês continuarem questionando, isso é o que vai acontecer com vocês. Para nós não querermos coisas más como eles quiseram, e nem adorarmos ídolos como algum deles adoraram. Então Deus ele deixou um povo morrendo no meio do deserto por duas coisas. Por eles terem feito coisas más e por eles terem adorado ídolos. Idolatria. Ah, mas não tem problema. Deus largou as pessoas morrendo. Então será que é sábio você ter a tua ideia equivocada, olhar a tua vida e conseguir enxergar
A pergunta que eu faço é simples. As bênçãos de Deus estão na sua vida? Os sentimentos do Senhor, eles estão no seu coração? Eu não quero saber se você se acha cristã, nem se você se acha isso. Eu não quero saber como você se denomina. Eu quero saber, existem coisas sobrenaturais acontecendo na tua vida, dentro do teu corpo, dentro dos teus sentimentos, dentro das coisas que não acontecem em outras pessoas? Você às vezes se sente triste? E não vem pra mim que todo mundo sente, que todo mundo... Cara, se você não tem capacidade de colocar a glória em Deus e entender que na presença de Deus esses sentimentos não existem, é como se você quisesse me dizer que Cristo ele vai viver no meio da escuridão, porque a escuridão existe. Não existe. Ele é a luz do mundo. E aonde existe a luz, não existe escuridão. A tua fé pode ser pequena, que não consiga colocar poder em Deus. Porque se ele colocar o poder em Deus, você vai acabar condenando a si mesmo. Porque você está percebendo que os sentimentos que eu digo estão em você. Tem ansiedade, tem aflição, tem medo, insegurança, precisa da afirmação das outras pessoas. Você tem dependência emocional de alguém? Tua vida tá boa, tá ruim? Nós não estamos falando de ter, porque ainda que você tivesse e não tivesse Jesus, continuaria ruim do mesmo jeito. E talvez pela falta de experiência, pela falta de conhecimento, de sabedoria, ou até mesmo de evangelizar as pessoas, de ter a oportunidade de ouvir o que cada um tem para te dizer, que você tem uma ideia totalmente equivocada das coisas. Então Deus está deixando claro duas coisas que ele não fica contente e remove a bênção dele. Pessoas más. E pessoas más, elas se tornam de duas formas. Aquelas que praticam o mal e aquelas que não fazem mal para ninguém. Porque o Senhor diz, peca aquele que sabe fazer o bem e não faz. E o convite que Deus nos fez era para amar Ele sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, não fazer mal não é mandamento e não é nenhum tipo de virtude para Deus. Isso não é o que Ele espera, que nós não façamos mal, mas que nós façamos o bem, que nós podemos amar, porque essas coisas só podem acontecer na sua presença. Então Ele não tolerou pessoas más, pessoas desobedientes e não tolerou idolatria. Idolatria é o quê? É todas as vezes que eu acredito que algo é divino sem ser Jesus. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Se você cair no engano de olhar uma imagem, de olhar um lugar, de olhar qualquer coisa e achar, olha, isso me torna ou me leva para mais perto de Deus. Isso aqui de alguma forma é quem eu oro. Não é Jesus? Deus não está contente com você. E eu provo através dos teus sentimentos. Você acha que é normal ficar acontecendo isso que acontece com você toda vez? Toda vez é a mesma coisa, do mesmo jeito. Então, se a tua religião ela não tem trazido Deus para perto, ela está levando Deus para longe. E não reclama do resultado disso. Como dizem as Escrituras Sagradas, o povo sentou-se para comer e beber e se levantou para se divertir. E aqui você pode achar que, poxa, mas qual é o problema disso? Deus sentar para comer e beber e se levantou para não se divertir. Primeiro que o problema central disso tudo é, quem te deu a comida? Quem te deu a bebida e quem te deu a vida? Então, quando eles se levantam para se divertir, é sinal que eles esqueceram de Deus e começaram a buscar os seus próprios interesses. E foi nesse contexto que eles fizeram um bezerro de ouro para começar a idolatrar, derreteram todos os brincos. Por quê? Porque Moisés tinha subido para receber as tábuas dos mandamentos de Deus e na percepção deles ele estava demorando muito. E Arão, o sacerdote, irmão de Moisés, achou que seria uma boa ideia eles fazerem alguma coisa. E até nessa família, Deus ele falava com Moisés e Moisés falava para Arão e Arão falava com o povo. Poxa, mas por que já não falava direto para o povo, para Arão, e já falava para o povo? Porque Deus escolheu Moisés. E é nesse contexto, das vezes, a gente querer tirar a forma que Deus fez, ou achar... Porque que diferença fazia por onde chegava a mensagem? Se a mensagem que vinha era de Deus. Então, se está chegando algo da forma que Deus quer, essa é a forma que Ele quer.
E nós temos que parar, às vezes, de achar que Deus não se importa, que eu vou comer, eu vou beber, eu vou me divertir, tá tudo bem, tá tudo legal. Que o Deus, ele entende que ele não largou essas pessoas mortas por 2 motivos. Por essas pessoas serem más e por elas idolatrarem as coisas. Se você acha que você não vive sem, que não for Jesus, você está idolatrando alguma coisa. Porque nessa vida nós podemos passar. Todas as coisas que nós temos, elas são perecíveis e elas podem mudar. Por mais que você ame uma pessoa, amanhã ela pode não estar mais na tua vida. E de diversas formas. Seja por escolha, ou seja porque Deus recolheu essa pessoa, ou porque essa pessoa foi destruída no deserto porque era uma pessoa teimosa. E não tem como a gente olhar as pessoas como sábias, porque a sabedoria ela vem de Deus. E se eu não consigo praticar as coisas que Deus me ensina, eu não tenho sabedoria. Não é porque uma pessoa ela é velha que ela é sábia. Se ela viveu bebendo, viveu fumando e viveu fazendo só coisa errada a vida inteira e ela é velha, isso não quer dizer que ela seja sábia, quer dizer que ela é velha. Ela pode ter experiência de vida? Ela pode. Por quê? Porque ela errou demais, e quanto mais nós erramos, mais nós, entre aspas, aprendemos com alguma coisa. Porque tem gente que não aprende. Tem gente que não aprende e não adianta falar. Então nós descobrimos que o mesmo Deus que é amor também é justiça. E que quando ele não está contente, ele deixa as pessoas para que o diabo ele faça. E ele não vai se importar. Deus ele começa a se importar conosco quando? Quando nós nos arrependemos, quando nós enxergamos Jesus como nosso Salvador, quando nós passamos pelo processo de arrependimento. Sem isso, você esquece. Quando nós permitimos que o Espírito Santo ele nos convença do que é certo, do que é errado, e que nós usamos a nossa vida até agora para fazer tudo errado. E desse ponto para frente eu vou começar a fazer o que é certo. Eu vou começar a semear bem, eu vou começar a semear o amor, e eu vou fazer aquilo que Deus coloca dentro do meu coração. Se a gente vai lá em 1 Coríntios 10, versículo 21 a 23, a palavra do Senhor ela diz assim: Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Vocês não podem comer na mesa do Senhor e também na mesa dos demônios. Ou será que queremos provocar o Senhor, fazendo com que ele fique com ciúmes? Por acaso, vocês pensam que somos mais fortes do que ele? Alguns dizem: podemos fazer tudo o que queremos. Sim, mas nem tudo é bom. Podemos fazer tudo o que queremos, mas nem tudo é útil. Então Paulo, ele continua nessa carta aos Coríntios, explicando algumas coisas que às vezes a gente não entende. E a primeira coisa que fica claríssimo: vocês não podem beber no cálice do Senhor e também beber no cálice dos demônios. Então eu não posso viver a vida da forma que Deus quer e do jeito que o diabo quer. Eu não posso ter o comportamento do mundo dizendo que eu sou uma pessoa que acredita em Deus. Então eu preciso olhar dentro do meu comportamento o que é Jesus e o que não é. E Paulo está deixando claro: vocês não podem beber do cálice do Senhor. Então como eu posso dizer que eu sou cristão? Como eu posso dizer que Jesus mudou a minha vida, se dentro do meu comportamento ainda existem coisas que não fazem parte de Deus? Se você tolera conviver com mentira, com fofoca, com inveja, com ciúme, bebendo, fumando, se drogando e fazendo tudo aquilo mais que o mundo faz, que o mundo depende para se divertir, porque quem vive no meio da desgraça, isso se torna necessário para a vida, porque ela não tem nada de bom. Deus ele fala lá em Provérbios que ele criou as bebidas para os amargurados de coração. Se eu sou um cristão, eu não sou uma pessoa amargurada. Se eu estou na presença do Espírito Santo, não existe nada amargurado. Se a gente vai lendo lá no Antigo Testamento, Moisés ele encontra uma fonte, e essa fonte fala que era de uma água amarga. E Deus ir lá faz um milagre e essa água se torna água potável, onde eles poderiam beber. Então Deus, quando ele se transforma, ele tira tudo aquilo que não é perecível dentro de nós, tudo aquilo que estraga, para que nós possamos ter a nossa atividade primária, ou a nossa origem sendo aflorada. E não tem como a gente beber no cálice de Deus e no cálice do demônio, nós não podemos fazer isso. E aqui ele está fazendo uma analogia, porque antigamente também tinham cerimônias
onde as pessoas elas ofereciam sacrifícios a demônios. E sempre o que era oferecido era alimentos, eram animais. Isso quando eles não ofereciam pessoas ou ofereciam sexo. E Paulo ele estava chamando a atenção, olha, no passado isso era a religião de vocês. No passado isso era o que vocês faziam. Mas agora vocês conhecem um outro caminho. E vocês não vão mais fazer essas coisas. Vocês não podem comer na mesa do Senhor e também na mesa dos demônios. Então fica claro que o demônio também está servindo algo para essas pessoas. Algo que vai satisfazer, entre aspas, o corpo, mas não a alma. A diferença de Jesus é que ele alimenta o corpo e satisfaz a alma. O mundo ele pode alimentar o teu corpo, mas a tua alma ela nunca vai estar satisfeita. E quando nós estamos insatisfeitos, nós estamos em descontrole. Se nós falamos algo, nós choramos. Se nós tentamos fazer alguma coisa, nós fracassamos. Nós não temos uma relação saudável com as coisas que nós temos. Tudo que nós tocamos, nós destruímos. Porque o tempo inteiro o diabo dá com uma mão e tira com a outra. Ou será que queremos provocar o Senhor, fazendo com que ele fique com ciúmes? Será que nós queremos deixar Deus descontente? Eu já li uma passagem acima que não foi muito bom para aquelas pessoas. Se você tem medo de morrer, Deus ele não se importa com a tua vida. Porque as vidas que eles se importam são aqueles que servem a eles. Aqueles que querem servir ao diabo, ele não se importa. Ontem nós falamos que o diabo já estava condenado. E junto com o diabo as pessoas que são dele. E o diabo é o pai da mentira, é o pai do engano. O que ele quer é parecer, ele não quer ser. Ele quer emular um comportamento. Isso não se sustenta. E não adianta a gente olhar as pessoas e querer dizer quem é e quem não é. A vida que eu tenho que estar mais preocupado é a minha, porque a salvação ela é individual. Ou eu coloco Jesus no lugar certo e eu paro de querer provocar ciúmes a Deus ou colocar Deus à prova, querendo um sinal, querendo uma resposta, querendo uma visão, uma confirmação. Se nós somos guiados pelo Espírito, a confirmação já está dentro de mim, de dentro de todos os meus sentimentos, e eu não quero a ira de Deus. E ele continua dizendo: por acaso vocês pensam que somos mais fortes do que ele? Será que nós somos mais fortes do que Deus? E olha onde ele trouxe o debate, ao campo das ideias, ao campo dos pensamentos. E aonde acontece a batalha espiritual? Nos pensamentos. Aonde que foi flexibilizada essa ideia? Dentro de nós. Quem semeou isso em nós? O diabo. Então o diabo, ele começa a colocar coisas, dizendo, não, Deus é amor, pode ficar tranquilo. Você não precisa se arrepender. Quem tem que pedir desculpa é as pessoas. Quem tem que oferecer alguma coisa para você são os outros. Não é você que tem que dar, é os outros. Então quando nós temos essa ideia de receber, de esperar de alguém que não seja de Deus, nós estamos tomados pelo mal. Porque amar é oferecer algo. E oferecer algo sem esperar nada em troca, mas porque assim o Senhor o pediu. E não ficar esperando que as pessoas venham nos acolher, venham fazer e venham... Nós temos que ir. Nós somos os discípulos do Senhor, nós fazemos o ID, nós servimos, nós oferecemos alguma coisa. Quando Jesus ele vai lá no lava-pés, que ele começa a lavar os pés dos discípulos e eles não conseguem entender o que ele está fazendo. Ele falou, eu preciso servir, eu preciso ser o exemplo para vocês. Eu não estou aqui para que vocês fiquem me cultuando. Eu estou aqui para demonstrar aquilo que é obedecer a Deus. E pela obediência que ele teve a Deus, Deus elevou o nome dele, o nome de Jesus ao mais alto nome. Aquele ao qual nós recorremos para encontrar um caminho e ao qual nós inspiramos para poder ter acesso ao Senhor. Alguns dizem assim, podemos fazer tudo o que queremos. Não é a ideia que nós temos, que nós podemos fazer tudo? Sim, mas nem tudo é bom. Então, a partir do instante que o que eu faço não é bom, nós voltamos para a passagem de cima. Deus não ficou contente porque eles eram maus. Você vai continuar fazendo maldade até quando? Você vai continuar julgando as pessoas até quando? Você vai continuar achando melhor do que os outros até quando? O que você faz de bom para alguém? Quanto tempo você gasta da tua vida servindo a Deus? E aí?
Então você pode fazer tudo? Pode, mas a questão toda é: podemos fazer tudo o que queremos, mas nem tudo é útil. Então o que adianta eu gastar tempo sendo um inútil? Algo que não serve para nada. Essa passagem às vezes é escrita de outras formas. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Tudo posso, mas não me deixarei dominar por coisa alguma. Então aquilo que nós podemos fazer longe de Deus só vai trazer escravidão. Diga uma pessoa hoje que tem um problema com álcool, com droga, com vícios. Ela podia fazer tudo? Sim. Mas era útil para a vida dela? Não. E hoje só traz um problema, que é rios de dinheiro sendo desperdiçado, a saúde sendo jogado fora, enquanto muitos lutam para viver, outros vivem como se não tivesse uma vida, destruindo tudo que elas podem. Então, ou nós realinhamos o nosso pensamento. Isso não vai ser feito. Eu nunca vou chegar em você e vou conseguir te convencer, mas o Espírito Santo pode. Eu nunca vou conseguir para você realmente mostrar toda a verdade, mas a palavra pode. E quando nós começamos a crer em algo além de nós, Deus está dizendo que o caminho é Ele o tempo todo. Mas ao invés de seguir ao Senhor, você quer seguir aquilo que você aprendeu, as tradições. Porque eu estou acostumado assim. Quantos anos você tem? E esse costume te levou até onde? Você está satisfeito? A pergunta sempre vai ser satisfação. Porque conquistar bens, qualquer um pode conquistar. Até uma pessoa que vende droga, uma pessoa que rouba, ela pode ter alguma coisa. Mas tem satisfação? Você acha que a pessoa está feliz? Ela está contente? Ou ela precisa complementar a felicidade dela com outras coisas? Porque se eu preciso me afirmar nas coisas, é sinal que eu não sou. E aí? Então, nós temos que entender que o Deus que é amor também é justiça. E que as coisas que Ele fez é assim que Ele fez. Nós não nos definimos pela nossa sexualidade. Eu sou isso, eu sou aquilo. Só tem homem e mulher, não tem outra coisa. Não tem outra coisa. O que gera o bebê é mulher e o que não gera é o homem. Só tem isso. Mas eu não me sinto. Cara, você não se sente nada. Essa é a questão. Nunca se sentiu nada. E você acha que é através dessas coisas que você vai sentir. E um dia você vai perceber que não é essas coisas. O bom da dualidade, quando eu só tenho dois caminhos, é que se eu já tentei um e tentei no outro, eu já consigo refutar que os dois não são. Porque enquanto a pessoa ela acha que ela tem uma esperança e que ela pode continuar fazendo as coisas do jeito que ela quer, que não vai ter problema. E aqui eu não digo nem o problema ser o inferno. Porque eu acho que o próprio inferno se torna essa vida quando nós vivemos longe de Deus. Quando nós somos dependentes de que outras pessoas façam alguma coisa por nós. Sendo que Jesus poderia ter feito. Então, o caminho para tudo isso, para quebrar todo esse ciclo é qual? É o arrependimento. Como eu demonstro arrependimento? Parando de fazer. Me colocando à disposição de Deus, obedecendo aquilo que Deus coloca dentro dos meus pensamentos, desfazendo o mal, fazendo o bem, não apenas parando de fazer. Eu não sou aquele que assiste as coisas, mas eu sou aquele que participa. Eu faço parte da obra de Deus. E fazer parte da obra não é servir a igreja, é servir o Espírito Santo, é servir Jesus Cristo. Então lembra sempre que se os teus sentimentos eles não estão bons, você não está fazendo aquilo que Deus aprova. Porque o nosso Deus, ele não oscila entre luz e escuridão. Eu não posso beber no cálice do Senhor. Você entra dentro de uma santa ceia para enfiar algo na tua boca que representa o corpo de Cristo. Bebe algo que representa o sangue. Não, o sangue eles não dão, é muito caro. Então não pode, a ceia é incompleta, tá? E depois sai de dentro daquela igreja e vai comer o que o demônio tiver para oferecer. Sem se importar. Porque você merece. E eu não quero essas coisas. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Senhor ele esteja na tua vida. E na presença do Espírito Santo, de Jesus, de Deus Pai, você possa se arrepender de todo o mal, de tudo aquilo que você fez, que não está de acordo com o que Deus nos ensinou. Olhe os teus sentimentos, olhe o teu coração, olhe o que te traz paz. Busca a presença, busca os louvores.
Busca tudo aquilo que Deus coloca para dentro de você. O caminho para o céu é Jesus. Não passa por nenhum outro lugar a não ser por Jesus. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.